que bom tê-los aqui para mais um Entre Linhas, esse programa que vai ao ar semanalmente às sextas-feiras, a partir das 20 horas, pelo canal 33 da TV Atualidade. Estamos aqui para seguirmos no nosso bate-papo costumeiro. E, vocês acreditem ou não, nós nunca combinamos nada anteriormente. E hoje a Nilza veio com a caráter para o tema que vamos abordar. Silvia, ela nem sabia, mas assim que é bom, né? A gente conta com o universo conspirando a favor, que é o branco, o símbolo da paz, né? E por que a gente vai falar de paz? Não tem como a gente não comentar hoje, né, o que aconteceu, o vandalismo que aconteceu durante, né? Iniciamos a semana falando sobre isso, que aqui vamos conversar sobre as atitudes, não sobre o que levou-os à atitude, né? Porque a gente não, eu sinceramente não imagino o que possa justificar, o que possa levar uma pessoa a tamanho ato, né? A tamanha fúria, né? E aí fica aquela questão, a divisão, né? As pessoas que foram conduzidas até a prisão, no caso, se queixando da forma violenta como foram conduzidos, que estavam exercendo a democracia, que estavam pleiteando lá, enfim, a causa deles. E, por outro lado, todo mundo muito aborrecido, né, com a falta de respeito e com a maneira como as coisas aconteceram. Então, voltando aqui, não se trata de causas de A ou causas de B, mas vamos ao fato, né, que o que aconteceu ali. Todo mundo, quando houve aquele incêndio em São Paulo, né, que destruiu obras de arte raríssimas, né? Foi toda uma comoção. Agora não deixou. Foi no Rio de Janeiro, não foi? Foi no Rio, né? Foi no Rio de Janeiro. Não me recordo. Que houve aquele incêndio horroroso e grande parte da história foi-se, né? Perdeu-se ali. E, claro, não se compara em termos históricos o que aconteceu, mas tinha, inclusive, peças lá de valor histórico e simbólico, é pelo desrespeito, né? Pela forma, um incêndio ele pode ser acidental, né? É uma coisa que pode acontecer. Agora, uma coisa planejada, arquitetada e feita, né? Isso foi muito duro e é muito desanimador a gente imaginar que a gente está vivendo tempos de tamanha violência, sendo que a gente já falou aqui sobre vários temas, né? Sobre tolerância, sobre respeito, sobre humildade, mas me parece que chega determinado momento que as pessoas esquecem de tudo isso e se deixam levar por uma ira. Então, Nilza, que bom, tu veste de branco hoje, né? Veio a nos inspirar hoje, porque o que nós mais queremos é paz, né? É paz. Olá. Como a Denise fala e eu reafirmo, é sempre um prazer nós estarmos aqui, né, nesse bate-papo, nesse encontro, que muitas vezes a gente fala das nossas experiências vividas, né, e de situações reais, né, e essa é um fato, né, foi real, aconteceu, enquanto a gente sempre diz que a gente está sempre em busca, está sempre desejando, né, a paz, a harmonia, a união, o amor, a gente se depara com esse ocorrido que eu também não consigo imaginar assim, e não vem ao caso o A ou o B, né? Vem ao caso o fato que aconteceu, né? Porque foi um vandalismo, né? Tu imagina a tamanha falta de respeito com o patrimônio público, né? O orçamento de milhões para o concerto sai do bolso de quem? Nosso, né? Então a gente sempre pensa, e isso me levou mais uma vez a refletir, né? Em que mundo nós estamos vivendo, com quem nós estamos dividindo espaço. Quando eu falo de espaço, eu falo de sociedade, né? Quem está ao lado
Porque tu imaginar que alguém seja capaz de cometer um ato desses, o que não faria por outras coisas menores, né? Então, isso é uma preocupação minha, de imaginar que quando a gente fala de educação, né, e não vem ao caso, né? Para mim não tem partido, não tem... Vem ao caso o fato que aconteceu e que eu me pergunto, o que essas famílias, esses pais estão passando para os filhos? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. O que estão deixando de exemplo? Porque eu sou uma pessoa muito a favor de manifestação, já fiz várias, né? Mas o que eu entendo por manifestação? Aquilo que tu vai buscar, né? Ou os teus direitos, ou as tuas ideias, ou... enfim, tu vai reivindicar algo. Agora, tu partir para uma manifestação aonde o nome de manifestação virou vandalismo, virou destruição, não dá, né? Aí não dá para entender. Nem que fosse o meu pai, nem que fosse o meu irmão, eu não concordaria jamais com isso, né? Porque, pensa, tinha criança, tinha pessoas de idade. Não respeitaram as crianças, mas que deu responsáveis por essas crianças, que levaram essas crianças, que permitiram que essas crianças estivessem lá. Onde estavam os familiares dos idosos que não chegaram para... Claro que todo mundo tem o livre-arbítrio, mas para dizer não é conveniente. Então, é assustador, porque aí tu pensa assim, que nós estamos à mercê de uma violência por qualquer coisa, então. Se o diálogo está esquecido, se a falta de respeito à ideia contrária está esquecido, como que a gente vai se manifestar numa sociedade para defender as suas ideias, para defender os seus valores? Como? Porque perante isso, ideias e valores se perdem. Né? Se perdem, com certeza absoluta. Onde é que está o cerne disso, Silvio? Bom, eu posso dizer que nós estamos vivendo e vivemos um fato que foi real. Exato. Um fato real que vai ficar gravado na história, assim como outros fatos históricos houveram, né? Mas eu acredito, e como comentava no programa anterior, que o ser humano, ele sofre, às vezes, muitas reações, né? Muitas vezes em massa, são ações são movimentos, vamos dizer que sejam manipulação de massa, isto, né? Ou sobre uma liderança, né? Então, nós vivemos historicamente, todos esses efeitos, né? Mas não efeitos de certa maneira que nós vimos neste domingo. Por quê? Não se tratava daquilo que nós estávamos vivendo, que antes se tratava de um índio, se tratava de um colono sem terra, se tratava de um agricultor, se tratava de um professor, né? Não era isto. Lá tinha professor, agricultor, pessoas aposentadas, pessoas com formação acadêmica, crianças, né? Motivados pelo quê? Agora, vocês imaginam aquelas pessoas invadindo, e muitas pessoas nas filmagens a gente vê como se estivesse de joelho, como se tivesse conquistado um outro país. Nós acabamos derrubamos um império, uma coisa do mal. Então, eu acho que vamos dizer que aquilo foi um efeito coletivo de construção de
de uma ideia que só eles acreditavam. E o que é pior, no meu ponto de vista, uma ideia de ódio. Vamos dizer que seja... Porque não tem nada ali. Vamos dizer que seja isso. Uma ideia. Ali naquele momento, a violência da coisa deixou bem claro, né, que era uma coisa de um ódio. Mas complementando, nós tivemos aqui o episódio aqui em Butiá, né, na BR, com manifestações, sim. Mas aquelas manifestações se fizeram livres. Não teve nenhum conflito, nenhum enfrentamento, nem o prefeito não mandou desbloquear a estrada, a polícia passou por lá, não se envolveu, né? Agora, imaginamos se mexesse com aquela gente também naquele momento. Só que, Silvio, tem um detalhe, que isso foi antes desse episódio. Antes o que a gente tem medo agora é que esse episódio abra portas... Mas esse episódio aconteceu aqui, claro, graças a Deus, eles fizeram a manifestação deles tranquila. Mas em outros episódios... lá em São Paulo, teve um rapaz que se pendurou na frente de um caminhão para o caminhão não seguir viagem. E esse cara andou 14 quilômetros pendurado na frente de um caminhão. Então, eu vi a entrevista, o pai desse rapaz, ele disse, eu tenho vergonha de mim, eu tenho vergonha da minha família. Depois esse cara desceu do caminhão e disse, eu não sei aonde é que eu estava com a cabeça em fazer eu podia ter morrido, eu arrisquei a minha vida, né? E ele hoje, talvez, como é que ele está analisando essa história? Essa insanidade. Essa insanidade que ele cometeu, está lá, está gravado, tu acessa as redes sociais, tu vê esse cidadão pendurado num caminhão. Sabe, Silvio, que... Esse rapaz tem família, ele tem filho, ele tem esposa. Quando a gente vê eu não gosto de usar esse termo, mas é uma histeria coletiva. Exatamente, né? É uma histeria coletiva. A gente fica preocupado é uma insanidade. Porque não pode, a gente nunca, eu acho que a razão, né, ela tem que sempre prevalecer sobre a emoção. Sim, né? mas com e certeza. nunca o contrário. Quando ocorre essa inversão, dá esse tipo de episódio, né? E outra coisa, reivindicar é preciso, é necessário, é saudável. É saudável. É cidadania. A gente aqui não está questionando o fato disso, né? Mas, por exemplo, por que então não paralisar o trânsito enquanto não sair a duplicação da BR-290, por exemplo? Uma causa justa. Nós não vamos sair daqui, entendeu? Uma causa coletiva, uma causa fundamentada não em cima de uma ideologia, mas de um coletivo. E uma causa justa, né? E uma causa justa. Agora, simplesmente porque determinada coisa não me agradou, eu saí quebrando tudo, não vai mudar o fato, né? Isso não vai fazer com que o fato... Isso é fato. Isso é fato. E outra, eu estou dando exemplos, porque a gente tem que pensar muito nessa geração que está vindo aí. Porque é quem vai poder mudar as coisas. Exatamente. Nós não vamos conseguir mudar mais nada. Era o que eu falei. O que me preocupa olhando isso, né? As crianças, os jovens... O modelo que eles estão vendo. O que eles vão entender por reivindicação? Fica essa pergunta, e é isso aí que a gente vai, né, no programa de hoje, conversar sobre esses arroubos, né, do ser humano e como dosar isso, porque a gente não quer aqui de forma nenhuma dizer que todo mundo tem que ser vaquinha de presépio, que a gente tem que baixar a cabeça, não é isso. Mas a gente quer dizer sim que há formas e formas, né, como para tudo. E nós vamos seguir, né, nessa reflexão, e a gente espera que vocês hoje tenham se agradado do nosso tema e que continuem conosco. A gente vai fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente está de volta para seguirmos no Entre Linhas. Estamos de volta e seguimos aqui conversando a respeito, né, desse fato aí que chocou todo mundo.
E aí vocês podem estar pensando, ah, mas isso aí, né, já foi, vamos falar de outra coisa. Só que assim, ó, não dá pra gente fazer vistas grossas. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente está provocando esse tipo de reflexão. E não dá para dizer que passou. Por quê? Porque esses reflexos do que está acontecendo hoje, a gente vê o que é projetado no amanhã. Porque são as crianças, os jovens do amanhã, né? Eu já nem falo das pessoas de idade, mas quando a Denise se referiu a eu estar de branco, que não foi com essa intenção, né? Mas eu costumo dizer que eu gosto muito do branco, né? Independente de situação, eu gosto muito do branco. E eu sinto, às vezes, assim, que se houvesse mais branco, se houvesse mais paz, se houvesse mais tolerância, tudo seria tão diferente, né? Porque muitas vezes, eu posso até estar dizendo uma bobagem, mas muitas vezes determinadas pessoas já são tão escuras, digamos assim, de sentimento, de energia, que não deixa transparecer uma energia melhor, né? Então, quando eu digo assim, ó, eu ponho branco para ver se as pessoas, para que se me olharem, pense, tá em paz. Mas eu parto do princípio... Mas deixa eu só concluir. E aí, quando eu digo isso, e eu falo muito da palavra paz, como falo da palavra gratidão, eu fico muito preocupada quando eu vejo o aumento assustador de violência. Esse fato que aconteceu no domingo deixou todo mundo, né, em polvorosa, mas se vocês observarem, noticiário é uma coisa que está sendo muito complicada da gente olhar. Por quê? Porque a partir do momento que tu está querendo um mundo melhor, que tu está querendo ouvir uma coisa melhor, uma coisa mais sadia, tu ouve o quê? Assassinato, morte, e não está escapando criança, é pai matando filho, sabe? Então são coisas assim que tu pensa, né? Tá, nessa altura do campeonato é pedir que Deus olhe, né, pelo mundo. Mas partindo do princípio, eu acredito, existe uma violência, que ela é premeditada, ela parte do pressuposto de uma pessoa violenta que já tem com atos... É uma prática. É uma prática de violência. Sim, mas ela tem uma origem, né? Mas ela tem uma origem. E esse acontecimento de domingo, eu acredito que ela é um ato violento. Programado, mas de uma certa forma, com essas pessoas induzidas a isto. Porque se tu conversar com qualquer uma dessas pessoas, elas não têm a mínima noção do que estavam fazendo lá. A gente vê muito, eu vi muito na história, agricultor apanhando da brigada militar porque estava reivindicando direito por financiamento, por terra, professor apanhando brigadiano por causa de salário. Eu já vi sem teto apanhando, né, porque não tinha onde morar, não tinha financiamento, não tinha incentivo para isso. São manifestações que foram feitas por pessoas que estavam vivendo aquele momento. Aí eu pergunto para vocês, que momento essas pessoas estavam vivendo? Qual é que era esse momento, o fundamento deles? Tu tocou numa questão importante, que é o que nos move, né? O que nos move, o que movia. A reivindicação, ela é legítima, do meu ponto de vista, exatamente, quando ela representa a classe. Exato. Né? A classe envolvida naquele objeto, né? No objeto da luta. Da luta. Agora, vocês podem me dizer qual é o objeto, o que uma depredação
tem como objetivo. Qual é que era o objetivo? Porque, bom, me parece que o objetivo que foi atingido era midiático, né? Era aqueles minutinhos de fama ali, era fazer o furdunço, perdão da expressão, e beleza. Porque o ônibus de graça, né? Comida de graça. Como Comida de churrasco. né? Eu vou lá, ainda vou aparecer na televisão, entendeu? Eu vou lá descarregar a minha ira, né? Então, assim, ó, é muita inconsequência, é muita falta de cabeça das pessoas, é muita falta de inteligência, né? E de não pensar nas consequências. Eles não estão E pensando. vou te dizer, Silvio, se baixasse o laço nas pessoas ali, não dava nem para condenar. Não, Porque não. uma pessoa que invade um ambiente quebrando tudo, vai esperar o quê? Né? Sim. Então, assim, não estou fazendo apologia ao laço, não é isso. Não, mas é que eu acho que o respeito, ele precisa existir a linha de limite, né? Eu citei a Brigada Militar. A Brigada Militar presta um serviço maravilhoso para a nossa comunidade. Não, mas foi bom o teu exemplo pela questão do objeto. Do né? objeto na qual época. É a causa que justifica isso? A visão também da Brigada naquela época era outra, totalmente diferente. Os comandos eram outra outros. Coisa. Hoje, o que muitas pessoas. hoje se vive uma situação a rede total. social pode ter sido utilizada para mobilizar. Tu não sabe, tu não consegue às vezes nem identificar quem é o X da questão. Mas isso aí foi uma coisa muito programada, né, gente? Mas aí vem aquela questão, né? Como que nós estamos vendo a nossa sociedade? De pessoas influenciáveis, de ignorância no sentido de busca de conhecimento. E essas pessoas não é falta de conhecimento. Não, mas só um pouquinho. De conhecimento, porque quem vai na frente para fazer, como disse a Denise, o furdunço, não é quem está por trás comandando. Tá? Aí o que a gente diz? Nós estamos vivendo num mundo onde é fácil dominar. Por quê? Porque é um mundo de alienação, é de falta de conhecimento, é de falta de medida, de consequência, é falta de limite. É uma série de junções aí que formam a sociedade. Por que eu digo que é falta? Ô Silvio, quando tu vê que uma pessoa é inteligente, a primeira pergunta que ela deve fazer, quando eu disser que tem que fazer tal coisa, o porquê. Por que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? E o que me diz respeito? Entendeu? É dessa ignorância que eu estou falando. Tu ganha churrasco, tu ganha comida, tu ganha bebida, tu ganha água e tu vai lá e faz. Aí eu vou lá e faço. Mas aonde que está a consciência, a razão dessa pessoa? Mas essa historicamente... No pé. Por isso que eu te digo, por isso que eu ainda estou fundamentando e praticamente uma tese de que, historicamente, a gente tem lutas históricas. Com certeza, com certeza. Os trabalhadores por salário, e os outra coisa, agricultores. nós temos lutas históricas, temos que ter, porque a gente tem que buscar o que é da gente por direito. Sim, por terra, por moradia. Mas aí eu falo de busca de manifestações conscientes, não de vandalismo. Não, e outra coisa, todas essas lutas históricas, o motivador, o
o levante era comandado por alguém. Por alguém. Né, que representava aquela causa. Alguém. E, portanto, eu iria porque eu me identificava com aquela pessoa. Exato. Aquela pessoa me representava. É isso que eu estou dizendo. E é isso que a gente não vê agora. Quem É exatamente isso. Que eu estou identificada com essa causa, tudo bem, né? Mas o que eu estou me referindo é que tem muita gente que faz, não sabe por que faz, não sabe para que faz, não sabe nem para onde que vai. Estão me mandando e eu estou indo. E qual é que é a história dele política, a história de luta? Nenhuma. Nesse momento, nessa situação que eu estou te citando, exatamente. E não tem representatividade alguma. Imagina tu ser lembrado futuramente. Eu estava lá naquele quebra-quebra. Eu fiz parte daquele vandalismo. Eu ajudei a dei 9 facadas lá na obra de arte. Meu Deus! Por quê? O que significa? O que no teu currículo isso vai agregar, né? Pois é. Então, gente, é isso aí que a gente gostaria, principalmente para os mais jovens. Isso. Que acordem, né? Pros mais jovens. E que aprendam a dizer não. Os jovens também, assim como pai e mãe têm que aprender a dizer não para os filhos, os jovens têm que aprender a dizer não para aquilo que eles não sabem, para aquilo que eles não concordam, para aquilo que eles não se identificam. Tem que aprender a dizer não. Porque o que eu presencio muito na escola? O determinado grupo decidiu que todo mundo, vou pegar um exemplo básico, todo mundo vai pintar o cabelo de amarelo. Aí tem aquela criatura que ele não quer. Mas se ele não pintar, o grupo não vai aceitar. Aí ele vai lá e pinta. Porque ele não tem a coragem de dizer, eu não vou pintar. E se o grupo não vai me aceitar conforme eu sou, eu não vou participar do grupo. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. As pessoas têm que ter coragem. Ou então ele ser surrado porque ele não vai querer pintar. E aí que eu digo, a não omissão denuncia, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que acontece e as pessoas não trazem à tona, né? Então, meu Deus do céu, eu sempre tenho uma frase que eu gosto e de vez em quando eu me faço essa pergunta, né? Para onde caminha a humanidade? Por isso que eu disse... Ou vulgarmente uma variante dessa, para que eu quero descer, né? No programa porque eu não quero ir para esse caminho. No programa que nós tivemos, o programa da virada do ano, eu ainda falei qual é que é o nosso foco, aonde é que nós queremos chegar no ano de 2023 politicamente. Qual dos dois lados que disse alguma coisa que a gente disse, não, a gente sabe que é isto ou é aquilo. Não, a gente não vê isto, a gente não vê na política, não vê nada. Então, é uma inconsequência outra coisa, sobre todos os fatos. Isso tem duas faces importantes. Uma é a nossa autoimagem, a nossa preocupação, a nossa insegurança, o nosso medo do futuro, né? Porque não é só a pandemia que dá medo do futuro. Claro que não. Né? Esse tipo de coisa dá muito medo do futuro. E a outra questão é que imagem nós vamos ter lá fora, né, no momento que se quer ter credibilidade, que se quer ter, né, as nações envolvidas em prol de questões mais unas, né? Como é que nós vamos ter isso? Daqui a pouco a gente está aqui, versão brasileira do Homem-Bomba, né? Daqui a pouco nós pelo nível de fanatismo, pela coisa... Sim, por esse nível. Eu já ia dizer, infantilidade. Tu sabe que assim, quando a gente ouve, né, os países se manifestando, né, contra o que aconteceu, tu fica pensando, né, que vergonha, que vergonha. Claro que nesse momento, eu disse isso lá em casa, que vergonha alheia de sair na rua, porque não é que eu tenha vergonha de ser brasileira, não é isso. Eu tenho a vergonha de muitos brasileiros. Isso sim, eu tenho. E de chegar a esse ponto, né? E de chegar onde estamos chegando. É que, na verdade, a gente abraçou, o povo, né? Abraçamos uma guerra que não é nossa. Que não é nossa. Uma guerra cuja causa não diz respeito ao coletivo, né? Ao bem-estar.
porque na verdade a governança é um baita jogo de poder, né? Se ela não for focada no bem comum, ela é para atender interesses de A ou B e os que estão próximos a eles. Então é isso aí que as pessoas não estão fazendo essa separação, porque a vida vai girar. Se tivesse alguém com consequências maiores nesse movimento, amanhã você faria 2 dias, as coisas iam continuar acontecendo, né? Nada ia mudar, e por aqueles minutos de insanidade, né? Então a gente agora encerra esse bloco para seguirmos refletindo sobre isso. Nós não temos muito o que vislumbrar, infelizmente, de diferente a pequeno prazo, né? Porque isso ainda vai ter umas sequelas aí, se não, sem ser pessimista, se não for o estupim para mais coisa que pode vir aí. A gente já volta. E a gente fica, né, nos intervalos também aqui, perdão da expressão, meio que se sentindo como um cachorro que corre atrás do rabo, né, que a gente quer chegar a uma conclusão sobre isso e não chega, mas na verdade não tem como, né, a gente, se tivesse uma sugestão mágica que pudesse resolver isso, não tem, mas a partir do momento que nós três pensamos assim, e nós três multiplicarmos isso, e as outras pessoas multiplicarem isso, e a gente fazer valer a nossa opinião, né? E a gente não contribuir para que isso se expanda, a gente já tá cumprindo a nossa parte, né? Não, e assim, né, Denise? Claro, o ocorrido mexeu com... Acredito que não só com o Brasil, né? Isso repercutiu no mundo. Mas... vamos falar também assim de uma coisa que eu acho que contribui, né, da nossa forma. Levar uma reflexão assim que as pessoas se voltem mais, né, para a fé, para a esperança, para a crença de que Deus existe, né, e não só, por exemplo, buscar os fatos negativos, mas vivendo uma realidade do que está acontecendo, tendo consciência do que está acontecendo, mas também ter consciência de que uma das formas da gente de contribuir é aumentando a nossa fé, aumentando a nossa esperança, aumentando o nosso diálogo, né? Porque se a gente se reúne, digamos, num grupo de amigos, e a gente fale de coisas boas, prósperas, coisas que nos levem a crescer, né? Nós também estamos influenciando pessoas a mudarem o foco só da violência, disso ou daquilo, né? Então, eu acho que assim, ó, uma das coisas que a gente busca, e eu sei que todos nós buscamos, é ver a tão sonhada paz mundial, né? Mas que a gente pode ter essa gota, digamos assim, né, esse grão de areia no mar, de expandir ideias boas, conversas boas, né, aumentar a nossa fé, buscar o nosso eu, buscar por que nós estamos aqui, qual é o nosso papel nesse mundo, né? A gente não pode apenas, na minha opinião, a gente não pode apenas ver o barco passar, né? Porque de toda forma nós estamos nesse barco. Então nós temos que também, dentro desse barco, achar uma maneira mais humana de remar esse barco, né? E isso começa dentro dos lares, isso é nas escolas. E aproveitando fazendo uma analogia, usando o mesmo barco e também saber que barco eu devo pegar. Exatamente. Porque nem sempre eu tenho que ir naquele barco. Mas Que barco me serve, né? Mas aí, partindo dessa ideia, eu concordo com tudo que tu disseste. A questão da fé, a gente quer um país melhor, que a gente quer um diálogo, que a gente quer a democracia, que a gente quer um mundo melhor para todos nós.
Só que nós temos que entender, e como eu falei, das histórias, das construções históricas, das lutas históricas que houveram, né? E as construções históricas, né? Tudo passou por etapas nessa vida, né? Mas uma coisa que fica bem diferenciada hoje, a gente tem uma luta histórica é uma coisa, e ser irresponsável, irresponsável, cometer atos de vandalismo, Sim, é o que nós estamos falando. Cometer atos criminosos, né? É muito por pessoas que jamais imaginaram cometer isso. Outra coisa, Silvio, né? Para mim, quem não comete, mas incita, é tão ou pior. Eu já ia dizer. Porque tem muito assim, eu sou contra o quebra-quebra, mas eu não me posiciono que sou contra, ou eu entro na seara ali alimentando quem tem coragem para ir lá me representar. Exatamente. Sabe? Eu até acho que assim, a pessoa não tomar uma posição. Quem influencia, quem alimenta, induz a fazer, para mim é pior. E aí, dentro desses fatos, houve o fato, e o fato está lá, as pessoas pensaram que iriam lá e iam voltar para casa tranquilo. Não! Essas pessoas vão responder processo criminoso. Eles não são mais réu primário. Essas 1.500 pessoas que foram presas gastaram o réu primário. Gastaram o seu réu primário. E terminou a chance deles. A próxima vez, eles não são primários. Tá, mas tu tá entrando num aspecto que eu falo, que é a questão... No aspecto criminoso. Tá, mas assim, uma das coisas que eu tenho dito, né, que a lei existe, tu pode ser contra ou a favor, mas ela tem que ser cumprida. Ela deve ser cumprida. Né? E aí, o que tu vê? Né? Isso aí é gritante. Existe a lei, e muito bonita, por sinal, e querer o cumprimento dessa lei. E aí eu vou te lembrar uma coisa. Porque muitas vezes as coisas estão acontecendo porque sabe que a punição é vergonhosa, mas ela está na lei. Ela está na lei. Ela está na lei, né? Uma das coisas que me incomoda, e eu digo que eu sou uma pessoa contra a pena de morte, vou ser eternamente. Mas uma coisa que eu sou a favor, o camarada, ele cometeu um ato criminoso, um crime hediondo, é 30 anos de cadeia. Então é 30 anos de cadeia, meu filho. Não tem bom comportamento. Não tem, né? É 30 anos de cadeia, pronto. Muita coisa, Silvio, já estaria resolvido na sociedade. Sim. E não está porque entra por uma porta e sai pela outra. E sai dando risada. Assim dizem. Mas eu, continuando dentro dessa história, essas pessoas vão responder processo civil, né, de crime contra o patrimônio público. Isso é inevitável. Né? E eles vão fazer as investigações e vão chegar até os seus mentores. Então, não tirem isso da cabeça que não dá nada e que vai dar muita coisa ainda pela frente. Mas eu ainda classifico os dois fatos. As pessoas em 64, quando lutavam por democracia e que se manifestavam, ou que eram de partidos opostos àquele governo e que eram presas e torturadas. Qual é que é a diferença daquela época para esta época? Qual é o modelo de ação que houve naquela época para a época de agora? Aí tem que pensar também o seguinte, né, Silvio? Para as pessoas que estavam no poder. Quando eu falo de que lei tem que ser cumprida, ela tem que ser cumprida, não torturada. Mas esse ato de tortura é o mesmo ato de vandalismo que eles fizeram. Porque em 64, quando reagiram, torturando as pessoas que eram contra o regime, e essas pessoas estavam no poder. Essas que torturavam estavam no poder. Estavam no poder. E essas são as mesmas
que estavam lá destruindo. Mas é a mesma ideia. O que a gente é o mesmo poder de reação. A gente chegou numa relação inversamente proporcional. Inversamente. Que nós evoluímos tecnologicamente e regredimos enquanto ser humano. Daqui a pouco nós estamos queimando as bruxas de novo. Exatamente. Nós voltamos à época da votar numa da Inquisição. Daqui a pouco. Exatamente. Então, isso é preocupante. Claro que é uma relação claro que é. E aí que chega na questão, quanto mais tecnológico eu fico, mais descrente eu fico. Mais desumano. Mais desumano, menos crença eu tenho, menos respeito nas forças, né? Exatamente. Do universo, aquela coisa toda. Então, gente, nem tanto ao mar, nem tanto... Vamos saber dosar. Olha o bom senso, gente. E nós pregando pela paz, pela democracia, as pessoas destruindo tudo. Ou nós vamos ter sociedades alternativas aí, né? Claro. Vai voltar a sociedade alternativa. Se eu quero viver em paz, eu vou ter que me isolar lá. Mas, Silvio, quando eu me refiro a isso, eu me refiro que se existe uma lei e se existe uma Constituição Federal, é democracia, ok? Lembra quando eu te falei no programa que eu não acreditava na democracia no Brasil e tu me disse que sim? Eu acredito. Eu não acredito. Eu continuo acreditando. Está provado. Por quê? Porque as pessoas estão sem medida, sem limite, sem nada, porque não são cobrados e justiça não é feita. Não, mas não tem que cobrar de ninguém. Nós temos que se apropriar do direito democrático de cidadão. E para saber desse direito, mas o que direito... a Nilza se refere é que essas pessoas que foram para esse quebra-quebra não respeitaram a democracia. Não respeitaram nada. Porque nada, foi feito um processo democrático. Entendeu? Não existiu que democracia dói menos, ali. né? Pelo contrário, foram contra a democracia. Foram contra a democracia. E aí, quando eu te digo que muita coisa acontece por falta de cumprimento, muitas vezes, de lei... Não, e outra coisa, a democracia não significa eu fazer o que eu quiser. Claro que a democracia significa eu respeitar as decisões que foram coletivas. É a mesma coisa quando eu falo de liberdade. Né? Porque eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Não tem. Nós estamos falando de liberdade. Não tem liberdade para fazer o que quer. Não tem. Existe e a liberdade com responsabilidade, que foi o que não aconteceu, né? Isso foi é uma liberdade sem responsabilidade. É por isso que eu digo que a luta pela democracia, ela caminha grande, mas a anarquia está muito maior. Não, gente, e aí fica aquele jogo que a mídia faz, ora espantada com a violência com as quais as pessoas são tratadas, ora retratando a anarquia do movimento, e as pessoas ficam assim, ora de um lado, ora do outro, ora de um lado. Não tem que justifique isso. Não tem. E não tem que justifique também quem está nessa onda de vai e vem e não busca a sua ideia. Uma hora está dizendo isso, outra hora está dizendo aquilo. E eu estou dizendo o quê? E eu estou agindo de que forma? Entendeu? É isso que eu estou me referindo. Eu acho que tem um ponto... E eu digo sempre, gente, a violência no Brasil, ela está assustadora por falta de cumprimento de leis. Por falta. E ela se institucionalizou. A violência agora ela está como marca. Exato. Como característica. E isso que é perigoso, porque isso dá precedente, né, para outros episódios. E eu acho que uma coisa bem importante que tu colocou em uma das tuas falas foi que assim, é se perguntar em que eu tenho a ver com isso, né? O que isso vai trazer para mim como benefício. Isso vai ser melhor para mim? Vai me trazer algum benefício ou vai me causar mais problema? Exato. Né? As pessoas parecem que meio que se jogam sem paraquedas nos troços, né? E ficam ao bel prazer. É muita irresponsabilidade mesmo, né? Eu não sei, mas não consigo entender isso. Eu acho que é a minoria da população do Brasil. Esse ato ele não representa nenhum. Não, mas Silvio é uma minoria, mas no momento que faz o que faz, ele tá com a nação. E tem muita gente que está
E que só não tá lá porque não tinha lugar no ônibus. Isso pelo discurso de ódio, claro, só não estava ali porque não foi convidado. Pelo fato de ou dizer, não saiu o ônibus eu ganhei daqui. comida, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. De quem? Esse quem não estava ali. E é isso que me preocupa. Mais do que quem estava lá, é quem não estava lá, mas que poderia vir a estar. E não são poucos. E que comandou. E vocês estão falando que isso está sendo reproduzido. Sim. Eu acho. E está sendo reproduzido, com certeza. Na cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas, e a minha preocupação maior ainda é o jovem. Porque é ele que vai comandar. Não digo nem reproduzido, Silvio. Isso está sendo assim, ó, alimentado como uma possível solução para alguma coisa, que daqui a pouco as famílias estão, né, já tem isso, né? Os quebra-pau familiares, já existe isso. Só que é muito, né, é uma conotação muito ruim, né? E tem que ser assim. O medo que a gente fica é que as pessoas, a partir de então, pela forma com que algumas acham até que isso foi legítimo, né, que isso se banalize, que amanhã ou depois a gente viva numa arena aberta. E isso é o meu medo. Isso é uma preocupação. Porque a gente tem filhos, né? Exato. Porque a gente tem filho, eu tenho netos, tenho bisnetos. A gente pensa nisso, nós sabemos nos defender, mas tem muita gente que não sabe, né? E por isso que a gente traz as discussões aqui, claro, como sempre a gente disse, ninguém é dono da verdade aqui. Claro que não. A gente está colocando a nossa versão. Talvez vocês que estão nos assistindo pensem de outra forma. Democracia é isso. Né? Mas não é porque nós estamos pensando de forma diferente que vocês vão quebrar a televisão, ou que vocês não vão mais assistir Entre Linhas, ou que vocês vão brigar com a Nilza, ou vocês vão xingar o Silvio, ou vocês vão virar a cara para Denise, né? Ou vão querer prender o Sérgio. Ou vão querer prender o Sérgio. É diferente, né? Mas a gente vai continuar, tem mais um bloco aí pra gente finalizar essa questão, a gente já volta. E vamos então nos encaminhando para o final do nosso Entre Linhas, fazendo as nossas considerações. E a gente gostaria muito de terminar para cima, né? Porque a gente nunca termina para baixo. A gente até pode meio, né? No decorrer do programa a gente fica lá e tal, meio dá uma vibe, dá uma baixada, daqui a pouco a gente, né? Nosso papel aqui é provocar, sim, mas acima de tudo dar uma perspectiva de esperança. Exatamente. Sempre, né? Porque é a esperança que nos move, é a esperança que faz com que a gente esteja aqui, né? Todos os dias, aqui no mundo, né? No Entre Linhas às sextas-feiras. E daqui a pouco a gente já vai também entrar aí num recessinho, né, de férias. Nós vamos ter algumas reprises dos nossos programas. É bom porque quem não pôde assistir a vai poder assistir, né, que a gente tem que tomar um fôlego para retornar. Mas enfim, o que a gente gostaria hoje é de encerrar com uma possibilidade de mudança. Ah, mas então chupa essa manga, né? Vocês falaram um monte de coisa agora, vão querer propor mudança? Nós podemos propor. Mas lógico que podemos. Podemos propor. Podemos e devemos. E devemos, né? No nosso entendimento, a mudança maior vai se dar, por exemplo, a gente falou a semana toda, né, sobre isso, e cada vez que a gente fala sobre isso, de certa forma, a gente revive, né? Revive tudo isso e se preocupa. Vamos tentar virar a página agora. Isso. Né? Isso é uma proposição. É como o luto, né? Tem aquele tempo do luto, o luto tem que ser vivido, tem que ser encarado, tem que ser sofrido, mas nós não vamos viver sempre no luto. Exato. Né? Então, uma das formas da gente dar uma virada de jogo é isso também. A gente se posicionou, a gente sabe o que foi certo ou errado, sabemos o que devemos ou não fazer e vamos agora falar de outras coisas boas, porque uma coisa é certa, aquilo que a gente dá importância e fala, aquilo é que vai fazer parte dos nossos dias. Exato. Né? Então, mudar a sintonia, a estação da coisa, para a gente vislumbrar coisas diferentes. A gente tinha que falar, né, como a gente sempre fala assuntos variados,
E esse foi muito discutido. E a gente, na minha opinião, a gente tinha sim que ter falado, até para despertar quem costuma dizer: eu não tenho nada com isso. Não me diz respeito. Diz respeito à sociedade como um todo, né? Então a gente precisa fazer com que a gente se expresse, para que as pessoas saibam que a gente, não só nós, né, fizemos parte dessa sociedade. Somos cidadão brasileiro que temos o direito de dizer que não gosto, de dizer que não concordo, né, mas nunca o direito de violência, nunca, né? E aí eu concordo plenamente aqui com a minha colega, com a Denise, de que precisa a página ser virada. Mas quando a gente diz que a página precisa ser virada, muitas vezes todo livro tem que ser queimado, né? Ele contém coisas desagradáveis. Só que nesse sentido, essa página tem que ser virada e o livro não queimado. Por quê? Porque nós vamos virar a página, nós vamos acreditar num mundo melhor, nós vamos ter esperança de dias melhores, né? Que foi o que a gente tanto pediu, né? Que 2023 fosse um ano melhor. Então a gente não pode vacilar nessa fé, nessa esperança. Não podemos nunca esquecer de gratidão pelo bom e não tão bom assim. Deus sabe o que faz. Mas essa página que a gente vira, ela fica ainda lá para lembrar o que não se deve fazer. O que não se deve endeusar, elogiar, né? Destacar como um ato heróico. Não, um ato vergonhoso. Isso é para nos lembrar da vergonha alheia que sentimos por passar por essa situação. Mas, como disse a Denise, página virada. Hoje, o que nós acreditamos? Num mundo melhor, em famílias bem estruturadas, no sentido de paz, de alegria, de união, de diálogo. E quando eu falo isso, gente, vocês não pensem assim que eu sou aquela pessoa que, para ser família tem que ser pai e mãe, marido e mulher junto. Não, não é isso. Não. Não importa se é casado, se é separado, não importa. O que importa é que essa criança ela tenha uma família. E que essa família esteja presente, né, na sua criação. E que sirva para dizer, presenciar o tal coisa, pois isso não se faz por isso, por isso, por isso. Consequências, essas e essas e essas. Nós precisamos levar o esclarecimento para essas crianças em que eu falo, que é o que mais me preocupa, é criança e adolescente, mas que a gente tem que contar com a família. A gente tem que contar com aquele pai, com aquela mãe que senta, que conversa, que esclarece e que fale sobre o que aconteceu, dos prós e os contras. Fale que aquilo ali não é benéfico, que aquilo ali foi uma coisa errada e que jamais deverão fazer. E que não é assim que se conquista as coisas. E que não é assim que se tem sucesso, né? Isso é uma coisa que tem que ser falado, mas nunca tem que se perder a fé, a esperança e a gratidão por tudo que temos. Eu acho que está correto, mas a gente tem que abdicar daquela ideia do que o teu voto não vale nada. Não, mas do que a expressão do teu voto... Não, vamos acreditar que tu sai pela cidade, sai pelo país e pergunta quem tu votou na última eleição. Quem foi? Tu votou para deputado, votou para senador, votou para deputado estadual, federal, vereador, né? Passado algum tempo. Muitas pessoas, elas perderam esse vínculo, né? E não tem esse vínculo algum na questão
de dar o voto, Então, partindo desse princípio, né, no momento do voto, tu executou aquele ato, mas aquele ato ele não permaneceu para que desse sequência a algum fato ou alguma ideia de que concretizar democraticamente alguma ação, como nós queremos a duplicação da BR-290. Então nós vamos votar em alguém que defenda essa ideia. Nós vamos votar nas pessoas que defendam essa ideia. Ao invés de nós trancar a BR-290 e ficar à mercê dos políticos para olharem para nós, não, nós vamos votar em alguém que está comprometido com isso aqui. Tu vai me desculpar, Silvio, mas assim, ó, isso é a gente diz que o voto é uma arma que a gente tem na mão. Sim. Né? Porque ele é uma arma no momento que ele tem responsabilidade. Sim, e é cobrado. É uma arma, mas poderosa para quem sabe usar. A tua fala é louvável, muito, mas a realidade, todos nós sabemos. Sim, mas a realidade não. Mas eu não fujo dessa realidade. Esta é a realidade do nosso país. Essa é a realidade. E nós não podemos continuar mais assim. É essa a conclusão que nós temos que chegar. Sabe por que se nós não assim? Se politizar, se nós não comprometer as pessoas, e as pessoas não se comprometer com nós, com a nossa Câmara de Vereadores, com a nossa Prefeitura, com o nosso Estado. E então, aí, Silvio, eu volto lá no que eu estou dizendo. Não somos nós que vamos mudar. Nós não vamos mudar mais nada. Quem vai mudar vai ser a educação que vem aí para esses jovens. Porque amanhã ou depois acabou para nós. Quando o Silvio... A educação lá é que vai formar. A questão, a palavra voto, né? Que, na verdade, vamos assumir que nós não sabemos votar. Porque... Eu não estou afirmando isso, mas eu estou... Não, na minha concepção, nós não sabemos votar. Porque ficamos à mercê de salvadores da pátria. E nós temos que entender que ninguém vai mudar a situação se o esquema todo não mudar. Se não mudar, porque aí o comprometimento não mudar. E aí é que é a questão, né? Porque eu, sinceramente, eu não acredito mais que uma pessoa vá fazer essa revolução. Eu não acredito. Eu acredito que as pessoas, quando vão votar, elas têm que parar de pensar no que elas vão ter de proveito com certeza. individual e cobrar do seu candidato o que ele vai fazer pela minha cidade, pelo meu município, que é a mesma coisa, mas que eu me empolgo pela causa que você está defendendo. Porque o que os candidatos, eu não quero fazer aqui, eu não sou política. Não tenho dom para isso, mas eu tenho uma ideia. O político sabe que as pessoas querem ouvir, gente. Mas o Denise... E aí eles vêm assim, ó, porque o idoso, porque a criança, porque o professor, tá? Mas o que o idoso lida? É com acessibilidade, é com saúde, né? É com lazer. Então, não tem que tratar do tema em classes separadas. Tu tem que tratar do tema para todos. Se tu olhar as plataformas políticas, elas são lindas. Pois é, mas eu quero que vocês me deixem concluir essa ideia. Não vamos deixar concluir, Silvio, e nós vamos quebrar tudo. E é perfeita a ideia de vocês. Mas uma coisa que a gente não se dá conta é que, e eu ouvi essa fala essa semana, nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito vive sem o parlamento. Então, o parlamento, os deputados, os vereadores, eles também são responsáveis por tudo isso que está acontecendo. E nós votamos numa figura distinta que acha que vai mudar. Mas quem muda o contexto é toda a classe política
que isso é uma engrenagem. Tá, mas deixa eu te vou Tá, mas falar. aí- Só um pouquinho. Eu sei disso. Tu sabe disso. Tu sabe disso. Tá? Agora, lá fora sabe. Sabe de quem me deu telha, quem me deu sacola econômica. Sabe do parlamento? Sabe como é que funciona? Tem que saber pela educação, Silvio. Outra coisa, Silvio, qualquer um de nós que formos pleitear qualquer serviço aqui, qualquer função, nós passamos por um processo seletivo, nós temos que provar a nossa competência por A mais B. Com título, aí, com para currículo. exercer o parlamento, não precisa nada disso. Ah. Pode ser um semi-analfabeto, ou pode ser um bonitão, né? Alguém que cante bem, alguém, sabe? Que joga futebol. Ou pode Joga ser alguém futebol. que vai solucionar todos os teus problemas. Aí por aí a gente vê, então é isso. A gente temos que lutar sim, mas vamos saber lutar, gente. E vamos lutar vamos- com inteligência. e vamos investir na acho, educação. é isso que eu estou querendo dizer. lutar com Eu acho que inteligência. nós temos que usar a democracia a nosso favor. Com certeza. Eu acho que Mas os professores, os intelectuais, eles têm que chamar o povo para falar sobre democracia, sobre essa Uma pergunta responsabilidade. rapidinho. Eu tenho um programa de televisão, que não é da atualidade, tá, gente? Tem um programa de televisão. Um é de fofoca, coisinha do momento, o outro é para discutir linhas filosóficas, linhas sociológicas. Qual é o que vai ter mais audiência? O de fofoca. O de fofoca, claro. isso é óbvio. Entende? Então, enquanto isso continuar, nós não vamos sair do lugar. Vai ser sempre a cultura inútil. Né? Então, assim, isso não é a curto prazo, gente. Mas eu sempre digo, pro leite ferver, a chama tem que ser acesa. Tá ligado? Pro Então, carro vamos ligar. andar, Isso. tu tem E que tem que ter ligar a chave e combustível. pisar E no vocês acelerador. falaram muito da juventude. E a juventude mudou muita coisa. E esse processo democrático que nós estamos hoje, graças à juventude do passado lá. O que eu tô lutou. falando? Os DCS, começa lá nas Então, universidades. historicamente, a gente sabe que a Hoje juventude- nós não temos mais aqueles jovens querendo lutar por uma causa. Não temos. Mas nós precisamos disso. Precisamos. E nós precisamos agora encerrar o programa. Gente, foi muito bom para nós. Esperamos que seja para vocês. Né? A gente vai seguir aí com Entre Linhas. Né? A gente vai dar uma pequena pausa agora estrutural, né? Mais rapidinho a gente está de volta para continuar com vocês. Que vocês tenham a semana, agora um fim de semana abençoado, com muita paz, com esse branco da Nilza, com muita energia e sintonizados com a gente. Até o próximo Entre Linhas. Que lá. todos tenham muita paz, muita energia. E, gente, olha só, nós vamos sentir saudade de vocês. Esperamos que vocês sintam saudade de nós também. Até lá.